A primeira pergunta da noite. O que viemos buscar nesta noite aqui nesta casa? Quem é que gostaria de expor o que veio buscar hoje aqui? O que nós viemos alimentar a nosso espírito? Será que nós viemos buscar aqui uma palavra, um consolo, uma resposta, trazer um irmãozinho que veio junto conosco? O que nós vamos querer levar daqui? Essa reflexão é que muitas vezes a gente vai para algum lugar esperando sempre alguma coisa. E quando nós viemos numa casa espírita, nós viemos buscar o quê? O espírito. Nós não viemos aqui nada em si para a matéria, mas sim para o espírito. Como anda o nosso espírito? A quem temos nos socorrido no momento de dificuldade? A quem temos procurado? A quem temos orado? A quem temos vivenciado nossas experiências no cotidiano? O que nós procuramos para nós? Nessa noite, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E com as palavras do Cristo, como na leitura da Marina, na oração do Cabral, traz o quê? Ajuda para com todos nós. O Cristo veio trazer para nós justamente isso, a lei de amor e de caridade. E aonde é que ele nos convida? O Cristo Consolador, ele vai abordar aqui o jugo leve, o Consolador prometido e o advento do Espírito de verdade. Nós vamos falar de amor, de caridade, dos mandamentos de Jesus, das leis de Deus, do Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a reencarnação, sobre a piedade, a abnegação e o devotamento. O jugo leve começa bem assim, no Evangelho de Mateus. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, todos os sofrimentos, as misérias, as dores físicas, as percas de entes queridos e amados, encontrarão consolação na fé no futuro, na confiança de Deus, através do Consolador prometido. E vem esses bons espíritos nos trazer nesta noite o que quer dizer tomai. Tomai é a mesma coisa que capturai, conquistai, bebei, se apossai, está guardado dentro de nós. E quando Jesus traz os mandamentos de amarás teu Deus sobre todo o teu ser, sobre todo o teu amor, de toda a tua força, ele já está trazendo o segundo, que amarás o teu próximo como a si mesmo. E ele faz uma reflexão nessa noite do que ele está fazendo o jugo leve. O que ele quer dizer sempre? Isso sempre me intrigou. O que Jesus está falando de tomai o meu jugo leve? Para a gente se colocar no lugar do próximo. Fazer ao teu próximo como a ti mesmo. E esse é o convite da nossa experiência de vida. Não é porque é o meu pai ou a minha mãe que eles são espíritos mais evoluídos ou menos evoluídos. Nós temos que pensar muito nisso. Uma criança, que nem o Pedrinho que está ali,
é um espírito também. Não é porque agora está como criança que é diferente, não, é um espírito também. Então, todo aquele que tem essa situação encarnada é um espírito. Todos nós somos. E quando nós vamos para uma reflexão, o que é que viemos buscar nesta noite? Uma questão do Livro dos Espíritos, a 919, nos sempre faz essa reflexão. Qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta é muito simples: conhece-te a ti mesmo. E onde é que está essa ligação entre amar o nosso próximo como a nós mesmos, com conhecer a si mesmo? Vamos lá, vamos indo nessa reflexão. Jesus está nos convidando a nos conhecer, a ver nossas qualidades e também os nossos defeitos, a começarmos a vivenciá-los uns com os outros. Aí está o verdadeiro aprendizado. Julgar os outros é fácil, mas quando você contribui para aquilo que ele está fazendo e você não aprova, como fica? O que quer dizer? Nós quase sempre estamos interferindo na vida de alguém. Em vez de ajudar, em vez de ouvir, em vez de amparar, estamos sempre: não, faz isso, não, faz aquilo. Nós somos os médicos. Temos sempre uma receita. Mas mal procuramos entender que quando uma mãe perde um filho, será que ela precisa de uma palavra? Ou ela precisa de um afago? Ou ela precisa de um espírito, de um ser que compreenda a sua dor? Numa das experiências de Chico Xavier, chega uma mãe em tenra idade, que acabara de enterrar seu filhinho. Chico, acabei de enterrar meu filho. O que faz Chico? Deixa tudo na mesa, abraça-se a mãe e passa meia hora chorando com ela. Porque naquele momento não caberia nenhuma palavra, mas sim o melhor sentimento de amor, de afago, que alguém pode oferecer. Aí sim, ela se sentiu tão acolhida, e ela depois falando para o Haroldo, em sua palestra que estava colocando esse assunto, disse: Haroldo, eu não recebi nenhuma palavra, mas eu recebi um conforto no meu espírito, naquele instante. E Jesus, justamente nessa noite, quando ele traz o Consolador, o Cristo Consolador, ele coloca esse Cristo dentro de nós, para nós começarmos a ver que o irmão que nos ofende também é um irmão ofendido e que precisa muitas vezes de ser compreendido. Quando estava montando essa conversa, que eu não chamo isso aqui de uma palestra, eu chamo de uma conversa porque eu me sinto tão à vontade entre os amigos, eu pedi uma inspiração a Jesus, que eu pudesse trazer uma palavra que motivasse as pessoas, que elas tivessem um sustento de pelo menos nessa semana. Sair um pouco melhor aqui do que aqui chegaram. E essa intuição veio num formato simples e singelo. E eu escrevi até aqui para a gente compreender ela com um sentimento muito verdadeiro. Ele me deu a vivência e a minha experiência. Ou seja, cada um de nós tem aquilo que planta, né? Nós vamos plantar, colheita, com certeza. E continuando nessa reflexão,
A vida te entrega aquilo que você se preparou para receber, porque a vida tem profundo respeito pelo nosso livre-arbítrio. É bom a gente introspectar, colocar isso para dentro. Estamos, todos nós aqui neste mundo, dotados de escolher, de buscar e de recolher, em todos os instantes. E quando a gente parte para o Cristo, para o Consolador prometido, Ele nos fala no nosso coração: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará o Consolador prometido, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis por ficar convosco, e ficará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E isso está no Evangelho de João. E como o Consolador prometido, esse Espírito de verdade vem através do Espiritismo, abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencional, lançando sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas aí vem uma pergunta: mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Muitas vezes a gente sabe por que a gente passa determinadas situações? Não, né? E a gente se acha injustiçado. E a gente vem aqui, nesse manancial de informações, ele traz justamente que o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. E traz mais, mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e o meio de depuração, que garante a felicidade nas existências futuras. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse ao Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Agora, onde é que está enraizado essa lei de Deus? Onde é que está? Alguém sabe? Alguém já se perguntou? Todo mundo fala tanto das leis de Deus. E na questão 621, lá tem a pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Resposta: em nossa consciência. Buscai sempre o mandamento de fazer ao teu próximo como a si mesmo, mas sempre pela observação: conhece-te a ti primeiro. Porque estamos lá dentro da nossa consciência abastecidos de tudo que nós precisamos para sair do comodismo, das maledicências, das fofocas que ainda produzimos. Se o mundo ainda está ruim, foi porque nós estamos fazendo ele ruim. Principalmente na nossa família. Será que temos contribuído devidamente com uma conversa amiga? Será que estamos abertos para o diálogo? Será que a gente ouve verdadeiramente a minha esposa, o meu marido,
o meu filho? Será que eu me coloco no lugar dele? Ou nós vivemos uma vida conjunta, mas não permanente, não fazendo essa concordância? E onde é que está justamente o Cristo Consolador? Aquele que não mais te julga, mas ele também pede para ti também não julgar. Não cometer atos de maledicência. E convida para o amor. Para o amor e para a caridade. Aonde? Numa carta que todos nós já ouvimos falar. E esta carta é de Paulo aos Coríntios. Quem nunca ouviu essa frase? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que não tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata de leviandade. Não se ensoberbece, não se porta com a incidência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou maior conhecimento. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior é o amor. Paulo, o apóstolo, também fala, numa questão aqui, de viver em santidade a vida cotidiana. O que é viver em santidade? Convidar Jesus, os bons espíritos, amigos, nossos mentores que nos auxiliam, a vivenciar na prática do dia a dia. No teu trabalho, na tua família, na casa espírita, no trânsito, onde quer que estejamos. Nos colocar no lugar do próximo é ter esse jugo leve, suave, que Jesus ampara todos nós e convida para uma vida eterna, aquela que jamais cessará, porque somos espíritos eternos, caminhando para o bem. E nesse consolo amigo, nós temos todas as ferramentas que o Espiritismo te oferta, que te oferece, para que tenhamos uma vida plena. Por que ainda titubeamos? Por que ainda procrastinamos? Porque ainda não enxergamos o que temos que enxergar. Por que ainda lamentamos as nossas dores? A reflexão da noite,
não é para tristeza, irmãos, porque temos o Cristo Consolador. E como foi prometido, está cumprido. O Espiritismo abre as portas para todos. Basta somente nós darmos o primeiro passo. O mandamento maior para o espírita é amai-vos. O segundo, instruir-vos, mantendo sempre o foco na direção de que o melhor nutriente para o meu espírito é realmente aprender. Com a dor, com amor. Com a felicidade e com a tristeza. Eu hoje me sinto uma pessoa feliz. Posso, ora, não estar sempre alegre, mas me sinto feliz. Porque nós conquistamos uma família de bem. Estamos conectados a tanto bem. E amparados e acolhidos por um amor muito maior, que nos suporta, que nos dá o equilíbrio e que nos coloca para o caminho verdadeiro do amor e da caridade. Se eu ainda não faço toda a caridade que posso fazer, é porque ainda estou caminhando, estou vivendo. Mas com certeza não ando mais sozinho, ando junto com Jesus. Que a nossa experiência dessa noite se torne fato verdadeiro para a nossa vida. Que saímos daqui de mãos dadas com esse Jesus. Que nós possamos entrar em nossa casa e mostrar esse Jesus para a nossa família. Que possamos chegar no nosso trabalho e mostrar esse Jesus para o nosso trabalho. Que possamos ser caridosos em todos os lugares, emprestando ouvido, falando uma palavra, mas sem interferir no livre-arbítrio. Porque nós temos o aprendizado de Jesus dentro de nós. E aí, com certeza, não mais cometeremos faltas. Agradecendo sempre esse momento de atenção dispensada. A gente sempre fala aqui na frente que aquele que mais falou foi o que mais precisa ouvir, o que precisa botar mais em prática, e que a gente possa sempre trazer nesta casa os nossos problemas, mas também buscar a solução. Porque nós somos espíritos eternos. Jamais cair no desânimo, jamais cair nos tormentos. Dizer para o teu problema, não que tu não tenhas solução, mas que tu tens um grande Deus que te oportuniza todos os dias a criar novas soluções. Se você ama alguém, ótimo. Se alguém não te ama, problema dele. Se alguém te odeia, pior para ele. Amemo-nos uns aos outros. Compartilhemos deste amor fraterno para edificar a nossa passagem, ainda o quanto temos tempo. Porque esses dias eu fiquei para um reloginho, quem desse segurar esse tempo, mas ele se esvai em nossas mãos a hora que a gente deixa ele se escapar. Então, irmãos, não percamos mais tempo. Não olhemos o relógio, mas olhemos tudo aquilo que nós podemos fazer de melhor para nós mesmos, para o nosso próximo, e assim juntos, compartilhando desse amor maior, seremos uma igreja única, a igreja de Paulo, construída sobre o alicerce de Jesus. E esse jamais perecerá.